Boa noite, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos a mais uma segunda-feira, dia 20 de maio. Estamos quase a acabar o mês de maio, não é? Isto, eu todos os meses digo isto, mas a sensação que eu tenho, não sei se vocês também têm, é que o tempo está a voar tão depressa que ainda há pouco era o início de maio. Já estamos no fim, não é, Suzy? Isto está realmente muito rápido. Mas hoje é o dia. Ainda há pouco era o princípio do ano Olha, e já melhor estamos a chegar a Paulo. meio do ano. Exatamente, estamos quase nas férias de verão, é isso mesmo. Exato. É verdade, está a ir tão rápido que não dá quase para nós conseguirmos fazer tudo o que queremos no tempo que temos, está tudo a correr. O que é próprio, dizem os entendidos, e a espiritualidade corrobora, que é próprio dos tempos de transição que estamos a viver. Que há aqui uns ajustes, há aqui umas coisas e tal, só que nós ainda não ajustamos ao mesmo ritmo. Então, andamos assim um bocadinho. Ora bem, muito bem-vindos a este estudo do grupo de estudos Caminhos de Amor e Paz. É uma grande alegria estar aqui com todos vós, encarnados e desencarnados. E nós vamos já passar para a nossa prece de abertura. Convido a todos que queiram para fechar os vossos olhos, elevar o vosso pensamento ao alto, inspirar e expirar tranquilamente, deixar a energia fluir com muita tranquilidade para limpar todo o nosso campo mental, emocional, tranquilizar o nosso campo psíquico e prepararmos em boas condições para recebermos os ensinamentos que hoje os nossos irmãos da luz nos trazem através dos livros que nos deixaram e das reflexões que nos intuem. E assim mais pacificados, vamos elevar o nosso pensamento ao nosso amado Pai Celestial. Amado Pai Celestial de amor e bondade, aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, para em Teu nome estudarmos, aprendermos e refletirmos sobre os princípios maiores que regem todo o universo. Nos regem a nós, regem as plantas e os animais, os minerais, regem os sistemas planetários, os sistemas solares, enfim, as leis que regem todos os universos, todos os multiversos, e nós nem conseguimos imaginar mais, não é? E assim, queridos irmãos da luz e da paz, gratidão imensa pelo dia de hoje, gratidão imensa pelo tempo que estamos a viver aqui em conjunto e pela vossa paciência, pela vossa gentileza, pela vossa força que nos contagia e que nos impulsiona a andarmos para a frente, pela vossa bondade e pela vossa paciência para com as nossas imperfeições. Agradecemos a todos a presença e vamos dar início ao estudo do Evangelho no Lar. E vos pedimos que fiquem com todos na casa de cada um de nós, cada um daqueles que nos vão ouvir depois. Nos ajudem a transmutar as energias mais densas em luz, as dores, em paz. E que assim seja, porque assim é. Querida Suzy, boa noite, bem-vinda. Boa noite. Que tens para Iremos nos então dizer dar, hoje? Isso mesmo, vamos lá. então dar início ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres. Item 11, que é muito grande, e vou ler apenas ah, algumas partes. E do item 12. É só o primeiro parágrafo. E então, já também nisso. O orgulho e a humildade. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para vos encorajar a seguir o bom caminho. A humildade é uma virtude bastante esquecida entre vós, sendo muito pouco seguidos os grandes exemplos de humildade que temos recebido. No entanto, podeis ser caridosos com o nosso
com o vosso próximo sem humildade? Não, visto que esse sentimento nivela os homens, mostra que eles são irmãos, que devem se ajudar mutuamente e os conduz para o bem. Sem humildade, os enfeiteis de virtudes, que não tendes como se colocasses uma roupa para esconder as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai a sua humildade, que o fez tão grande e que acima de todos os profetas. O terrível adversário da humildade é o orgulho. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, é porque as criaturas importantes da terra pensam que os tipos das riquezas são as recompensas recebidas pelo seu mérito, e que a sua essência é mais pura que a do pobre. Creem que tudo aquilo que possuem é um direito deles, mas quando Deus os retira desses bens, eles o acusam de ser injusto. Quanta zombaria e cegueira! Deus faz alguma distinção entre vós e os corpos? O revoltório carnal do pobre não é o mesmo que o do rico. O Criador fez duas espécies de homens. Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não vejo jamais a criatura deles, as ideias engendradas pelos vossos servos orgulhosos. E agora na outra página. Orgulhosos, antes de seres novos e poderosos, o que fostes, talvez mais humildes que o último dos vossos servos. Portanto, curvai as vossas frontes altivas, que Deus pode baixar no momento exato em que os elevais mais alto. Todos os homens são iguais a beleza divina, somente as virtudes podem distingui-los aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência, e todos os corpos são formados da mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes em nada os modificam. Eles ficarão no túmulo, não são eles que dão felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade é que são seus títulos de nobreza. Na página seguinte. E todos vós que sofreis injustiças dos homens, sede indulgentes com as faltas dos vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis isentos de erros. Isso é caridade, mas também é humildade. Se sois caluniados, levai a cabeça ante esta prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se o vosso modo de agir é correto, Deus não pode vos recompensar. Suportar com coragem as humilhações do mundo é ser humilde e reconhecer que somente Deus é grande e poderoso. Na página seguinte, acolhei, meus irmãos, meus amigos, e a voz dos Espíritos mova os vossos corações. Praticai a generosidade e a caridade, sem ostentação, isto é, fazei o bem com humildade, que cada um de vós destrua pouco a pouco os altares destes ao orgulho. Em uma palavra, ser verdadeiros cristãos e alcançareis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, agora que o Senhor dela vos oferece tantas provas. Vimos preparar os caminhos para que as profecias se realizem. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais evidente de sua bondade, e o enviado celeste encontra em vós uma grande família, os vossos corações brancos e humildes, sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele virá vos trazer. O eleito só encontra em seu caminho as palmas deixadas no vosso retorno ao bem e à caridade. Então o vosso mundo se tornará para isso resta. Mas se continuares insensível à voz dos Espíritos enviados para verificar e renovar a vossa sociedade civilizada, rica em conhecimentos, porém tão pobre em bons sentimentos, e então só nos bastará chorar e lamentar a vossa sorte. Mas não será assim. Voltai para Deus, vosso Pai. E todos nós, que houvermos servido ao cumprimento da sua vontade, entoaremos o canto de ação de graças, para agradecer ao Senhor sua inesgotável bondade e para glorificá-lo de todos os séculos dos séculos. Assim seja. Lacordaire, Constantino, 1863. Item 12. Homens, porque vos lamentais das calamidades que vós mesmos acumulastes em vossas cabeças. Despisastes a santa e divina moral de Cristo, portanto, não fiqueis admirado de que a taça da maldade e da injustiça haja transbordado de toda a parte. Que assim seja. Aconselho a ler estes dois items todos, uma vez que nós só referimos alguns parágrafos, mas é de recomendar que sejam todos lidos.
Obrigada, Suzy. É isso mesmo. É isso mesmo. São duas lições muito valiosas que estão aqui no capítulo 7º. Bem-aventurados os pobres de espírito, mas são duas lições enormes e, portanto, aqui acabamos por não ter tempo de as ler todas. Obrigada, Suzy. E Não, esta, eu achava que os pobres de espírito eram aqueles que, hum, portanto, que não tinham conhecimentos, que não tinham, não sabiam nada, não, os e afinal ignorantes. não é bem, exatamente, afinal não é bem assim quando vês uma pessoa que não, que tem umas atitudes que não são corretas ou que não consegue atingir mais, eu achava que era um pobre de espírito, mas afinal não é nada disso, é o contrário. Exatamente, é verdade. Eu também no início pensava assim: os pobres de espírito são é exatamente o contrário. Os ignorantes é que são aqueles que vibram em vibração muito baixa e que normalmente, ultimamente, aliás, durante todos os tempos, nós temos visto esses ignorantes em posições muito altas. Sim, sim. A nível da riqueza, a nível da intelectualidade, a nível do poder, enfim, é verdade, sim, senhor. É verdade, sim, senhor. Ora bem, muito obrigada, Suzy. São lições maravilhosas. O orgulho e a humildade. O orgulho é um dos nossos calcanhares daqueles, de todos nós, não é? Juntamente com o egoísmo, que andam sempre de mãos dadas. E a humildade anda sempre de mãos dadas com a caridade, não é? E são os grandes opostos, não é? São os grandes opostos. Para fazer a interpretação ou cruzamento desta leitura tão bonita do Evangelho, nós temos no livro Fonte Viva, de Chico Xavier, que foi a psicografia de Chico Xavier, que foi comunicada por Emmanuel, a primeira lição, que está logo, quem tem o livro da FEB, Federação Espírita Portuguesa, ou da FEB, porque a edição, as federações são brasileira e portuguesa, mas as edições são as mesmas, ou seja, a publicação é que foi feita aqui em Portugal pela Federação Espírita Portuguesa, de acordo com a publicação da Federação Espírita Brasileira. Portanto, é o primeiro capítulo deste livro, que está na página 17, e que diz o seguinte: começa logo com uma frase de Paulo na segunda epístola, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 7, diz o seguinte: considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Intitula-se então Ante a lição. Ante a exposição da verdade, não te esquives à meditação sobre as luzes que recebes. Quem fita o céu de relance, sem contemplá-lo, não enxerga as estrelas, e quem ouve uma sinfonia, sem abrir-lhe a acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas. São muito bonitos estes dois primeiros parágrafos, porque de uma forma tão bela e tão subtil, Emmanuel está-nos aqui a levar para a nossa desatenção, para a nossa falta de foco, para a nossa falta ainda de aprendizagem ao nível da consciência. Nós vivemos debaixo deste céu todos os dias, ouvimos a sinfonia dos pássaros, não é? E a beleza da natureza. Todos passamos, mesmo na cidade, quem mora na cidade, em algum momento do dia vai passando pela natureza, por um jardim, por uns canteiros de flores, por uns pássaros que voam, e nós raramente damos atenção a esse dedo de Deus, não é? Raramente andamos sempre distraídos, e continua ele. Debalde, escutarás a palavra inspirada de pregadores ardentes. Se não descerrares o coração, para que o teu sentimento mergulhe na claridade bendita daquela palavra, não é? Daquela palavra inspirada pelos pregadores. E aqui eu faço uma reflexão e faço até, venho até um bocadinho para os dias de hoje. O que nós temos verificado
todos nós, não só aqui no grupo de estudos, mas na nossa vida corrente, é que parece que andamos todos robotizados, não é? Andamos todos, hum, parece que estamos em automático, não é? Como os robôs. Não damos atenção a nada, nem a ninguém. Não somos gentis, não somos cordiais, não reparamos nas coisas à nossa volta, não conseguimos focar a nossa atenção em nada, não conseguimos elevar o nosso pensamento. E isso vê-se também a nível das leituras, dos livros, ou das leituras dos artigos, ou sejam de que leituras forem. Parece que não há já interesse ou capacidade para levarmos uma leitura de princípio ao fim. Não é o caso de hoje, pois as leituras eram muito grandes, mas em termos genéricos. Não há paciência para se ouvir uma palestra. Uma palestra de 1 hora, como aqui antes da pandemia nós fazíamos ao vivo e depois passámos a fazer online, palestras maiores. Começámos a reduzir as palestras por várias razões, e nomeadamente por questões de tempo gratuito aqui, aqui no YouTube, não é? Mas se nós fizéssemos uma palestra muito grande, as pessoas não ouviam. E mesmo assim, uma palestra de meia hora, eu a analisar, ou nós a analisarmos aqui as estatísticas semanais que eles sempre nos mandam, tanto no Facebook como no YouTube, as pessoas ouvem uma parte e depois deixam ao meio. Muitas voltam, muitas não voltam. Isso, o próprio YouTube faz isso por nós, dá-nos as estatísticas, o Facebook também. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que nós andamos com falta de atenção. O nosso sentimento não está mergulhado, como aqui nos diz Emmanuel, na claridade bendita daquilo que ouvimos. E, portanto, a nossa capacidade de aprendizagem está a ficar um bocadinho atrofiada. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver, na minha opinião, com todos os meios de comunicação, nomeadamente os telemóveis, que trabalham exatamente este processo de desfoque em massa, porque assim é mais fácil de gerir uma série de coisas, e tem a ver com a nossa entrega, a nossa às vezes incapacidade ou falta de vontade de empreendermos naquilo que queremos e naquilo que gostamos. Porque como a oferta é muito grande a nível do online, a nossa capacidade de nos focarmos e de escolhermos aquilo que queremos e aquilo que gostamos começa a ser muito diminuta. E por isso é que nós muitas vezes dizemos temos que ser fortes, temos que ter uma personalidade vincada, temos que ter uma vontade bem determinada para não nos deixarmos levar para esse tipo de situações e pormos alguma regra na nossa mente, pacificando-a e ensinando-a de novo a focar naquilo que é essencial e que é necessário para nosso bem, não é? Para nosso bem. E continua Emmanuel. Inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova. Aqui está. E este livro, agora por curiosidade, foi editado, a primeira edição deste livro, vamos lá ver se eu vos consigo dizer que ultimamente as datas das edições têm também sido tiradas das contracapas daqui da sinopse do próprio livro. Mas eu diria que este livro tem a sua primeira edição em meados dos anos do século XX. Anda à procura da data, neste livro não está, mas é uma coisa que deveria estar sempre presente nos livros e aqui fica o recado para os editores. Não, por acaso agora o recado fica na mesma, porque alguns não têm, mas este tem, eu encontrei.
Tem aqui o copyright, a primeira foi de 1956, exatamente, meados do século XX, está logo no início da página, com os dados da editora, com a data. Portanto, vejam, meados do século XX, 1956, já Emmanuel nos advertia, a quem era nascido, mas nos advertia para esta questão da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ímpetos à frente das novas revelações, isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Província da distração e da leviandade, ou seja, focar a atenção em coisas que não têm utilidade. Utilidade não são só questões a nível da Boa Nova, porque a Boa Nova manifesta-se de muita maneira, não se manifesta só nos livros de estudo, manifesta-se nos livros, nos romances, nos livros complementares, nos poemas, manifesta-se em bonitas pinturas, em músicas elevadas, manifesta-se em filmes que têm um propósito de nos predispor bem, de nos trazer boas mensagens, de nos trazer luz. Portanto, não é uma questão só e simplesmente de questões de estudo, como eu às vezes ouço, eu não tenho capacidade para ler os livros de estudo, que isso é muito difícil. É verdade, é difícil para todos, para mim também foi e também continua a ser. Mas se nós não insistirmos e se nós não procurarmos perceber, a bocadinho, e com a força de vontade, aí hoje não leio tudo, leio só até aqui porque não percebi, vou ter que perceber. E amanhã mais um bocadinho. E se nós não insistirmos, nós não vamos perceber nunca. Porque não vamos trabalhar o nosso pensamento, não vamos trabalhar a nossa mente, não a vamos abrir para conseguir entender a mensagem de luz que está a ser transmitida. E, portanto, o que vem logo é a distração e a leviandade. Distração e leviandade é essa que é muito propícia aos espíritos ignorantes, é muito propícia como instrumento àqueles que não estão focados na aprendizagem, que não estão dedicados a trazerem luz para a sua própria incapacidade ainda de aprender. Ou seja, isto quer dizer que não têm a sua força de vontade bem focada na aprendizagem, no querer definitivamente aprender mais. E isso pode ser uma grande complicação, como nós já sabemos, não é? Quando a câmara permanece sombria, diz-nos Emmanuel, somos nós quem desata o ferrolho à janela para que o sol a visite. Cá está. Se nós não tiramos o ferrolho, ele tem uma maneira tão linda de dizer as coisas. Se nós não tiramos o ferrolho da janela, a janela não abre e o quarto ou a câmara continuam sombrios e nós continuamos ignorantes, não é? E ele continua: dediquemos algum esforço à graça da lição e a lição nos responderá com as suas graças. O apóstolo dos gentios, que é Paulo, é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. E também ele nos disse, não sei se Paulo, mas também eles nos disseram, agora não me recordo, que quando nós empreendemos a nossa vontade e o nosso querer, que eles estão sempre à nossa volta para nos orientar, para nos ajudar a compreender, para nos ajudar a entender. E, portanto, é o que aqui Paulo está a dizer, considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Daí a questão, não conseguimos ler, não conseguimos entender tudo, fiquemos só por ler o primeiro parágrafo. Vamos tentar entender o primeiro parágrafo, vamos refletir sobre ele e depois vamos apreciar os entendimentos, os ensinamentos que vieram desse parágrafo. E quando estivermos prontos, vamos ler o segundo parágrafo e vamos fazendo assim, até que um belo dia nós lemos o capítulo todo.
e vamos entender o capítulo todo. Se não entendermos, voltamos atrás. Quantas vezes e quantas vezes nós repetimos a mesma leitura? Quantas vezes nós não conseguimos ter a nossa mente focada naquilo que estamos a ler? Porque ela anda distraída, anda a pensar nos problemas da vida. Não são os problemas do espírito. E nós vamos ter que ler uma vez e duas, não faz mal nenhum. Reservemos um bocadinho para ler uma vez e duas, ou três ou quatro, as que forem necessárias, não é? E continua Emmanuel. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código da Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos-á entendimento em tudo. O Código da Vida Eterna são as leis cósmicas e universais. São os códigos da vida. São os códigos do espírito, são os códigos do bem, do amor e da paz. E a ligação que nós fazemos entre a antalição e o orgulho e a humildade é que quando nós, pela nossa vontade, nós manifestamos a nossa atitude forte para continuarmos a aprender, nós não só estamos a abrir a nossa consciência ao entendimento, não só estamos a sintonizar com os espíritos de luz que estão à nossa beira para nos ajudarem a entender, como estamos a trabalhar o nosso orgulho. E ao trabalharmos o nosso orgulho, como vimos na lição do Evangelho de hoje, nós estamos a burilar e a semear em nós, no nosso coração, a humildade. É um trabalho nosso para connosco. Porque o orgulhoso lê e diz: eu não entendo, não quer saber disto. Porquê? Porque sente-se ferido por não entender, sente-se ofendido por não entender, arranja uma série de desculpas, diria eu, para que o seu próprio orgulho acaba por arranjar para justificar o facto de não se querer dobrar um pouco a nível do seu entendimento, a nível da sua vontade. O orgulho impera, não é? O orgulho é sempre mau conselheiro. Não, não, não é bom conselheiro. Raras exceções, ou quase nenhumas. E quando na gíria nós dizemos é uma pessoa orgulhosa, podemos ter dois significados. É este orgulho do ego que nos tolda completamente o raciocínio, ou usamos mal a palavra e tem outro significado, que é uma pessoa vertical, é uma pessoa ética, é uma pessoa que não se dobra àquilo que considera que não é importante para a sua lição de vida. Como aqui nos diz Emmanuel, ante a lição. E nós, erroneamente, dizemos: a pessoa é uma pessoa orgulhosa, tem que manter o seu orgulho, tem que manter. Podemos ter estas duas interpretações, uma está correta, a outra está errada, a palavra está errada, não é? Poderíamos antes substituir essa palavra por outra que é uma pessoa ética, é uma pessoa de vontade forte, é uma pessoa que sabe o que quer, por exemplo. E nós dizemos muitas vezes a uma pessoa que tem o seu orgulho, até às vezes dizemos isto como se fosse uma coisa boa. A palavra está errada. Ter o seu orgulho nunca é bom. É sempre um pauzinho de dois bicos. Queridos companheiros, chegamos ao fim hoje da nossa lição. Querida Suzy, queres comentar? Se ainda houver tempo, mas de facto o orgulho nunca é boa conselheira, nunca foi nem nunca será. Só nos faz entrar por caminhos duvidosos, por situações que não, mais complicadas ainda. Mas também ou sermos humildes. Eu costumo dizer que sermos humildes, mas também não sermos parvos, quer dizer, não deixar também que nos ponham o pé em cima, quer dizer, não tentar, tem que haver ali um bocadinho Equilíbrio. o equilíbrio, exatamente, né? Porque é assim, não podemos aceitar tudo, né? Temos que aceitar, sim senhor, que as coisas são assim, portanto, ser humildes, mas, mas não ser orgulhosos, né? Não, isso que o orgulho, Estamos aqui com alguns agora ruídos. de repente deixei de te ver.
Eu continuo-te a ver, estou-te a ver bem. Pronto. Um, e pronto, e é aquilo que eu te disse ao princípio, que realmente eu achava que os papos de espírito eram aqueles que eram ignorantes, que não sabiam nada, e costumava dizer assim, é mesmo pobres de espírito. Mas de facto, tomáramos nós todos que sejamos todos pobres de espírito, né? Porque tem outra interpretação. Eu tenho interpretação. Portanto, é diferente. E pronto, não vou Obrigada. acrescentar mais nada. Obrigada, Suzy. Obrigada. São lições que dava para nós estarmos quase a fazer aqui um estudo só dedicado a este capítulo do Evangelho. É um capítulo Orgulho e Humildade, é um capítulo que dava para muita aprendizagem. O tempo urge, desejo uma boa noite a todos. Até sexta-feira nos nossos estudos da mediunidade e até lá uma excelente semana. Suzy, beijinho. Esperemos que sem percalços técnicos. É verdade. Não, as internets não andam muito boas, não. Então vá, uma noite boa. Até Até sexta-feira, sexta-feira e se uma Deus semana quiser. abençoada para todos. Beijinhos, noite boa. Também, igualmente. Obrigada, Obrigada. Beijinho. obrigada, Tchau. Tchau, beijinho. obrigada. Obrigada.